Eu sou o Miguel e bem-vindo a mais um episódio do Política Tchê. Hoje a gente tem alguns assuntos para tratar, mas antes vamos mandar um abraço pessoal do Onda Livre. A partir deste vídeo, os nossos conteúdos serão replicados no portal deles. Para quem não conhece, o Onda Livre ele tem um viés liberal, direitista, né? E ele tá, nesse ano de polarização extrema, sendo uma luz no fim do túnel pra gente que quer só se informar e o melhor para a população. Com certeza ele vai evoluir bastante, é um portal que já tem o seu próprio podcast, tem as suas redes sociais ativas e tem o próprio portal, né, para ser publicados os artigos. Eu vou deixar todos aqui para vocês seguirem e espero que vocês curtam. E com certeza o pessoal aqui do Sul vai aprender mais com o Onda Livre e o Onda Livre vai aprender mais sobre aqui o Sul. Bom, como no outro eu comecei falando sobre a Crimeia, né, a Ucrânia, perdão, é que eu vi Crimeia um pouco antes de começar esse vídeo. Eu acho que a gente tem que falar de um assunto que ficou meio, assim, forçado, né, mas tem que falar. E ainda mais porque daqui a... tá falando atrasado, mas daqui a um ano eu ter falado 3 dias depois ou um dia antes não vai ter mudado quase nada, né. Esse cancelamento ridículo que estão fazendo do Danilo. A gente sabe que essa coisa é forçada, porque estão querendo puxar um assunto de um filme de 2017. Foi uma coisa totalmente manipulada. Eles ficaram catando, provavelmente, se duvidar, fizeram até uma pesquisa, qual a pessoa é mais fácil de cancelar em menos de 24 horas, e encontraram o Danilo. Cara, eu vi o filme, eu não achei assim uma obra de arte, também não achei uma porcaria. Achei um filme ok, considerando que é um filme brasileiro, eu, pelo menos, tenho essa coisa de dar mais valor pros filmes feitos aqui, sabe? Porque é uma batalha. Até o próprio Danilo falou que quando ele foi fazer esse filme, ele não queria a lei de incentivo à cultura, porque ele não queria, digamos, que o povo bancasse o filme dele, ele não conseguia devolver o dinheiro, assim. Tem uma entrevista sobre isso, eu vou deixar anexado nesse vídeo também. Estão falando que o cara tá incentivando pedofilia, aí antes, quando uma vez ele postou uma foto com a Ju ali, né, a assistente de palco dele, falando que ele era preconceituoso, aí tipo, como os humoristas que ele anda, o Léo Lins, o Murilo Couto, sempre estão falando que eles são capacitistas, machistas, misóginos, é aquele pacote de insultos, sabe? Se você ainda não sabe o que está ocorrendo, né, foram cancelar o Danilo por causa do filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, que é baseado num livro do Danilo, que é um livrinho bem legal, até tenho ele aqui, mas eu não ia conseguir achar ele agora. Mas é um manualzinho bem legal, assim, ele tem umas artes bacanas. E deixa eu ver, se de repente tá... Ali, achei. Espera um pouquinho. Ó, é esse livro aqui, ó, que ele é baseado, ó, Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. É um livro que eu achei legal, porque ele não é bem um livro, né, é tipo um manual de algumas coisas que ele fez, eu não sei se algumas coisas que ele inventou também. Ele tem uma arte bem bacana, sabe? A editora não tá me pagando nada, eu só quis comentar que é baseado nesse livro o filme. Tem algumas cenas de um vilão que é pedófilo? Tem. Então quer dizer que o cara que fez um vilão, um assassino, ele tá promovendo o genocídio? Não, sabe, é que nem eles cansaram de falar essa semana, porra, é um vilão, ele tem que ser nojento, ele tem que ser asqueroso pra te entender que ele é um vilão, ele tem que fazer coisas que tu não gostaria, sabe, que não são aceitas, que são repudiadas, né, que são erradas, por isso que ele é um vilão, e aí agora querem fazer isso. A única coisa que eu achei interessante assim, nesse cancelamento é que como o vilão que interpretava era o Fábio Porchat, então tipo, ele também teve que se defender, mas como ele é esse cara da esquerda, ele chama de beautiful people, né, quase um intocável, ele meio... Aquele cancelamento foi, pô, a gente tem que cancelar o Danilo, mas na real a gente precisa cancelar o Porchat, mas não dá pra cancelar o Porchat, porque o Porchat faz especial zoando Jesus, a gente gosta dele por causa disso, e aí ficou aquela coisa, sabe, de, tipo, pô, deu pra ver que foi um cancelamento meio perdido, assim, puxado pelos bolsonaristas, que não podem falar porra nenhuma, principalmente aquele deputado lá, André Fernandes, acho que é o nome dele, e aí saiu os vídeos dele e as piadas dele e os Twitter antigos dele, sabe, então não tem moral nenhuma, a mesma coisa Zambelli querendo falar que é da família e moral cristãs, aí aparece ela com a camisa do Femus, o mesmo movimento que a Sarah Winter aparecia, que ela tava com o seio de fora, assim, sendo puxada pela polícia, sabe? É uma galera que eles estão tentando arrotar a virtude, mas não tá dando certo. Só que, como eles têm a máquina estatal, eles ficam postando e promovendo post, e aí isso acaba caindo. Só que a gente deu pra ver que é basicamente pra esconder que tá tudo estourando os preços. Tipo, eu tava conversando com um amigo meu,
E ele falou que em São Paulo, tipo, o quilo da cenoura tá R$14. Cara, isso é insano. Vamos voltar a falar das coisas que importam. Vamos voltar a falar de gasolina batendo R$8, em alguns lugares 9, de a comida sendo quase inalcançável, tu poder comer carne todos os dias. Eu tava lendo um pouco antes também de gravar esse vídeo que 600 mil pessoas, mais de 500 mil, 600 mil pessoas não estão conseguindo pagar as prestações da Casa Verde e Amarela. E que, para quem não sabe, Casa Verde e Amarela é o antigo Minha Casa Minha Vida, onde as prestações já são baixas. E as pessoas têm que escolher entre comer e pagar a parcela. E imagina, tu tendo 2 filhos, suando frio, achando que alguém vai vir despejar, porque pobre despejam, né? Só não despejam um cara rico, mas pobre despejam. Daí, pô, no meio de tudo isso, ainda querem ficar enfiando lição de moral de filme de 5 anos atrás. Sabe, não cola. E, assim, eu, pelo menos na minha concepção, assim, eu vi, não colou mesmo. O pessoal tentou, mas não colou. Bom, vamos para as notícias daqui, então. O que aconteceu essa semana que eu dei uma notada? A primeira, né, é que finalmente a ponte do Fandango, lá em Cachoeira do Sul, decidiram, né, começar a consertar ela. Vão começar agora os preparos semana que vem. Para quem não sabe, essa ponte, ela já deu um problema com ela em 2017, agora tá dando outro. Estão vendo falhas estruturais, só que daí eles sempre esperam ano de eleição para fazer o conserto. E aí eles fazem um conserto, aí parece que eles estão fazendo uma coisa, mas pô, eles estão refazendo um conserto de uma ponte que passa muito do escoamento da produção de arroz, passa por ali. E eles não estão levando isso a sério. Daqui a pouco vai tombar e aí eles vão perder meses. E o pessoal que depende daquela ponte vai ficar a ver navios por causa que tem gente querendo fazer politicagem. Outro ponto também é que foi aprovado agora a retirada das máscaras para locais abertos e fechados. Isso em Porto Alegre, né? Mas se aprovar em Porto Alegre, provavelmente vai aprovar em outros lugares também. O que eu acho disso? Olha só, não é legal para locais fechados, tá? Não é. Mas, né, não virou mais questão de cuidado sanitário, já virou coisa de liberdade individual. Só que quem compra esse argumento é um idiota, porque a gente ainda tá com a segunda dose, eu acho que em 60% no máximo, terceira dose ainda não chegou nem a 50%, ainda tá tendo casos, a gente tá tendo 100, 200 casos por dia ali, tá? A gente tá numa média que não pode ser considerada normal, a gente não pode normalizar isso. E o pessoal tá falando de retirar máscaras em lugares fechados. Cara, lugar aberto, tudo bem, sabe? Não tá com ninguém ali na tua volta, não tem por que ficar usando máscara. Mas locais fechados é outra coisa. Pô, um cafezinho com 20 pessoas, mano. Imagina todo mundo sem máscara. Pra se proliferar é mais fácil ali. Então acho que foi uma bola fora do Sebastião Melo, tá? Ele não deveria ter feito isso. Espero que, pelo menos, para locais fechados, fique uma regularização um pouco mais específica, não liberar tanto assim, tipo, locais fechados com até 10 pessoas tudo bem, mas agora balada com 200 não, sabe? É esse ponto que a gente precisa mediar melhor. E só para ser justo, transporte público e hospitais não podem ainda, não foram liberados, então tem que continuar usando a máscara. Esse foi um ponto legal. Principalmente transporte público tem que ser respeitado, né? E aí, falando em transporte público, já vou aproveitar. Essa semana eu fui trabalhar e... Porque uma coisa mista, né? Eu trabalho um pouco em casa, trabalho um pouco no escritório. Aí eu fui e eu decidi de ônibus, por algum motivo. Na hora parecia uma boa ideia. E, cara, eu tinha esquecido como a gente é maltratado em ônibus. Eu não tô falando de motorista babaca ou de algum passageiro idiota, sabe? Nem de assalto, nem nada, que já é um problema enorme. Mas como a gente é levado que nem animal lá dentro, sabe? O pessoal espremido na porta. E, pô, cara, eu era estudante, isso faz 15 anos atrás, e a gente tinha esse problema. E a gente ainda tem hoje, provavelmente a gente vai continuar tendo. E isso é porque os nossos deputados, vereadores, não andam de ônibus. É surreal tu pensar que 6 da tarde, quando todo mundo sabe que o fluxo vai ficar maior, eles não coloquem mais linhas.
E a gente que tá voltando do trabalho zoado e sendo esmagado durante às vezes uma hora e meia, aí tu desce e tem que caminhar mais, sei lá, 20 minutos até tua casa, porque a parada é perto de uma casa, as outras tem que andar, né? Então, é estranho a gente não ter evoluído ainda esse ponto, sabe? Transporte público tinha que ser uma das bases, a gente tinha que poder ir para transporte, ir de ônibus ou bicicleta, patinete. A gente deveria ter muitas opções de se locomover e se locomover bem, de uma maneira que tu não pareça estar sendo humilhado para fazer aquilo. E não é um transporte de graça, até caro, né, por causa da gasolina e os outros custos. Foi chato lembrar disso, sabe? Foi chato lembrar que a gente não é nada para o governo em matéria de transporte público. Eles não ligam, sabe? E eles não ligam porque eles não andam. Então acho que a gente tem que começar a lembrar isso, que não é normal tu voltar do teu serviço, ficar 1h30 do ônibus em pé, sendo esmagado, encoxado por outras pessoas, sabe? Assalto, bom, infelizmente acontece, isso é uma escolha de uma pessoa. Mas o fato de, na hora do pico, não ter 1 ou 2 ônibus a mais para não ocorrer o que ocorre, é culpa exclusivamente não vou ser tão maldoso, mas é culpa em grande parte do governo por não fiscalizar isso. Então Melo, Jairo Jorge, prefeitos, vereadores, vejam isso, porque isso não é correto. A gente também teve a discussão do homeschooling, voltando à pauta, né? Um vereador ali de Porto Alegre sugeriu, né, essa discussão. E cara, a gente não é que a gente não esteja preparado para isso, sabe? Mas eu acho que é um problema tão de primeiro mundo. A gente realmente quer tentar fazer homeschooling onde a maioria das pessoas não são são o que eles chamam de analfabetos funcionais, é leitor de título. Na frase tem 5 palavras, eles leem 3. A gente quer tentar isso mesmo? Tudo bem se a pessoa tem condições, mas quantas pessoas realmente têm condições de dar aulas para os filhos em casa? Você tem pessoas que usam até a escola para poder ter um pouco de sossego, para digamos que um casal e uma das pessoas trabalha e a outra fica em casa. Indiferente se for homem ou mulher. Botar o filho na escola quer dizer que tu tem 4 ou 3 horas para poder arrumar a tua casa ou fazer alguma coisa que tu gostaria de fazer em paz. Tem gente que usa a escola assim. E aí tu vai me dizer que essa pessoa vai apoiar o homeschooling. Sabe? O homeschooling, ele é uma pauta assim de normalmente, não querendo taxar, mas normalmente são pessoas que não concordam com alguma matéria ensinada e aí elas querem mostrar a verdade delas. Não tem um problema tão grande porque elas estão fazendo só com o filho delas. Mas quando traz essa discussão para a sociedade, o que eu vejo de perigoso nisso é muito pai e mãe usando essa desculpa do homeschooling para fazer o filho trabalhar. Sabe? Mas tem que trabalhar que é bom. Cara, não com 6, 7 anos. Tu quer botar o moleque para trabalhar? Bota com 14. Mas tu falar que é homeschooling, sendo que a gente sabe que as provas não são muito difíceis dos colégios, né? Daí o moleque trabalha, perde ao tempo da infância dele, que ele poderia estar socializando com outras crianças, para daí uma família, classe média alta, poder ensinar o filho. Eu acredito que essa não é uma discussão válida, sabe? Tipo, pelo menos não agora. Eu sei que a gente tá sempre naquela coisa de vamos resolver outros problemas primeiro. Mas é que o homeschooling parece uma pauta de, sei lá, 5 pessoas, sabe? Porque as pessoas que defendem realmente, elas primeiro têm que entender, eu tenho tempo para fazer isso com meu filho? Eu tenho dinheiro para fazer isso com meu filho? Se meu filho não socializar na escola, ele vai socializar onde? A gente tem que entender que a maioria dos brasileiros, e em consequência os gaúchos, eles não têm esse patamar, eles não têm esse piso para começar a conversar de homeschooling. A nossa qualidade de vida tem que aumentar para a gente falar de homeschooling. E até a gente chegar nesse ponto, vai ser só uma cortina de fumaça para outra coisa. Bom, encerrando o programa de hoje, a gente tem a cidade de Agudo, que entrou para o Guinness Book como o maior sítio de dinossauros que tem, né? Campo arqueológico. Então, parabéns para os paleontólogos que trabalharam lá. Muito bem, Agudo. Espero que agora tu comece a ter um fluxo bom de turistas. Vereadores e prefeitos, aproveitem isso. Eu sei que vocês fizeram ali o evento para anunciar.
mas só vai valer a partir do ano que vem, então aproveitem isso para fazer material, para contratar alguém para fazer um roteiro legal, tá? Porque isso vale a pena, isso atrai gente. O ET de Varginha tá aí para nos dizer isso. Então parabéns a todos os envolvidos, tá? E um abraço aí para Agudo. E era isso. A gente fica com mais esse programa de Política Tchê. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de curtir, compartilhar e comentar. Caso tu queira alguma pauta ou alguma coisa para que a gente toque no assunto, só comenta aí. E até a próxima e um abraço, tchê!